Até que enfim estou de volta. Cheguei de viagem, fiquei desde o dia 30, se eu não me engano, sem gravar. Hoje são dia 18, então já vai aí quase 20 dias sem gravar nada. Não é sem gravar nada. Gravei algumas coisas da viagem, gravei um treino ali com meu irmão antes do meu casamento. Fiz algumas gravações, só que aquele negócio. O que é que eu percebi? Eu não gravei com intenção de criar conteúdo, com intenção de postar. E olha, tinha muita coisa bacana pra gente estar lá filmando e tal. Só que como eu não sou esse tipo de influenciador, não sou um influenciador de viagens, eu acabei não aproveitando isso. Claro, gravei alguns takes não, gravei vários takes. Tava olhando aqui, tem muito vídeo pra postar. Só que seria mais pra postar no Instagram, não seria algo pra postar no YouTube. Então o que é que eu tô pensando aqui, tá? Tá viajando algumas coisas. Primeiro ponto, contratar um editor de vídeo. Esse editor de vídeo, ele vai juntar todos os vídeos que eu gravei, que foram vários takezinhos, alguns de 3, 4, 5 minutos, alguns um pouco mais longos, e fazer um vídeo em cima disso. Talvez eu narre alguma coisa, pode ser uma ideia. Segunda ideia é simplesmente juntar tudo isso, colocar no YouTube e deixar pra lá. Deixar algo só pra mim mesmo, que foi um momento ali que eu fiz e pronto. Esse é um pensamento. Mas no geral, o que é legal de falar aqui pra vocês, foram 20 dias longe, 20 dias sem estar gravando, 20 dias sem totalmente fora da rotina. Primeiro ponto, o que foi que aconteceu nesses 20 dias, né? O que é que aconteceu nesses 20 dias? Engordei 5 quilos, então assim que eu cheguei, eu também fiz isso, né? Me pesei antes do casamento, um dia antes, tirei foto no espelho um dia antes, e quando eu cheguei de viagem, eu cheguei na quinta-feira, mas só que quando eu cheguei na quinta-feira, a gente foi pra Maceió, porque tinha que resolver algumas coisas, fui ver também minha família, assisti o jogo do Brasil, e a gente voltou pra Caruaru no domingo à noite. Então, segunda, já começou a rotina frenética, várias reuniões colocando as coisas em dia. Para você ter noção, hoje é quinta. E eu fiquei empurrando com a barriga para voltar a gravar vídeo até hoje. Por que, Gabriel? Porque eu deixei vídeos postados até hoje, até o dia de hoje, que hoje é dia 18, então saiu o último vídeo. Então eu tenho que correr atrás para voltar a postar para vocês, voltar ao meu desafio de gravar um vídeo por dia. E o mais importante, eu tenho que ter um banco de vídeos, porque, por exemplo, eu vou viajar, se eu não me engano, é no sábado, que vai ter aniversário da minha cunhada, na segunda. Então, sábado e domingo, eu já acho que eu não vou conseguir gravar, porque eu vou estar em outro local, na casa da minha sogra. Segunda tem aniversário, então tenho que deixar alguns vídeos já no banco pra não falhar. Então, o principal de tudo aqui é não falhar. Então, cheguei de viagem, primeiro ponto, engordei para um caramba. Segundo ponto, além de ter engordado, eu vi que eu fiquei mais preguiçoso, tô voltando ao ritmo, tanto do trabalho, que realmente você passa 15 dias. Eu trabalhei lá, trabalhei diversas vezes, assim. Como eu tava nessa questão de jet lag, cara, a gente. A diferença de horário são 5 horas. Então, do Brasil pra lá são 5 horas, se eu não me engano. Quando aqui era 5 da manhã, lá era 10, se eu não me engano, era isso. Primeiro foi pra Itália. E quando a gente foi pra Espanha, pra Madrid, eram 4. Então, deu um jet lag muito doido. A gente, no primeiro dia, dormiu muito. No segundo dia, não consegui dormir mais, porque eu, basicamente, turistava pra caramba, a gente aproveitou, comeu muito. Realmente a Itália é muito bom de comida. Nem se compara com Madrid, tá? Então possa ser até que eu seja um pouco preconceituoso quem mora em Madrid, mas a Itália é muito melhor. Mas, o que aconteceu? Como tem essa diferença, eu turistava o dia todo, a gente basicamente fez. Qual foi o roteiro da gente? Vamos se acordar, passar o dia todo fora. Talvez a gente volte pro hotel para tomar um banho, para fazer alguma coisa. Talvez a gente só volte no final do dia para dormir. Então, dependendo do dia, aconteceu esses dois cenários. E, independente do cenário, o que aconteceu? A gente chegava no hotel umas 9, 10 da noite. Só quando dava 9, 10 da noite, se arrumar, conversar um pouco, não sei o quê. E se deitar mais ou menos ali umas 11 horas. Só que de 11 horas eu não conseguia dormir, porque eu tava com o horário do Brasil ainda. Enfim, mesmo estando cansado. E várias vezes eu fui dormir de 3 da manhã, 4 da manhã. Teve um dia que eu tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, que eu fui dormir de 5 horas. Então, meus horários ficaram todos doidos. E eu vim realmente voltar a ter horário normal quando eu voltei pro Brasil. Eu tava olhando, eu fiquei impressionado, porque eu durmo muito. Eu sou um cara que. Não é que eu durmo muito, eu sou um cara que eu sou muito preguiçoso pra acordar. Então, aqui, realmente no Brasil, eu sou um cara que eu acordo de 8 horas. Eu preciso dormir uns 8 horas de sono. Então, 7 horas, 8 horas eu sempre tô acordado. Porque eu vou me deitar mais ou menos uns 10, mas eu fico ali, né, conversando com a minha esposa, mexendo no celular, vou dormir perto de meia-noite. E eu sempre tenho que acordar perto de 8 horas. Por quê? Se eu me acordo antes, parece que meu dia. Parece que eu não consigo me levantar da cama. Mas eu já percebi por quê. Eu preciso
que para se levantar esteja claro, esteja sem um ar-condicionado ligado. E eu fazia isso antes de me mudar para cá, né? Antes de morar com minha esposa. Eu tinha isso já programado na Alexa. Então eu tinha colocado uma cortina elétrica e o ar-condicionado na Alexa. O que acontecia? Quando dava 4 horas da manhã, ou era 4 horas 5, eu não lembro agora. O ar-condicionado desligava, de 3 horas da manhã ele desligava de 3 horas e a cortina subia de 5 da manhã. Então quando dava 5 e meia, cara, já tava quente, já tava a luz na minha cara. E isso me despertava para acordar melhor, né? Me acordar certo. Aqui não, como aqui eu não coloquei a cortina elétrica e o ar-condicionado que tá no meu quarto lá não é com Wi-Fi, então isso não acontece. Então dá 8 horas, meu irmão, tá um frio, o cara tá coberto, eu não consigo me levantar. E lá na Europa não acontecia isso, porque meus horários estavam todos doidos e eu também acho que eu tava com muito medo de perder os trens, de perder os passeios. Porque teve alguns dias que a gente teve que se acordar mais cedo pra ir de uma cidade pra outra, né? Tipo, de Veneza pra Florença, ou de Florença pra... Foi pra onde, meu Deus? Veneza? De Milão pra Veneza, de Veneza pra Florença, de Florença pra Roma. Então eu tava com muito medo de perder. Eu não tava conseguindo dormir direito. Quando eu acordava, eu já acordava pensando nisso. Então esse foi o segundo ponto, assim, no geral, né? Primeiro, perder peso. Segundo, questão dos meus horários ficaram muito doidos. Qual foi o outro ponto, Gabriel? Cara, é muito bacana a gente conhecer outras culturas. É absurdo, assim. É uma coisa que eu sempre disse, cara, eu nunca tive essa pretensão de viajar. Nunca tive isso. Eu sempre gostei muito de ter minha rotina, de conseguir minhas coisas. Eu sempre pensei muito nisso. Mas depois dessa viagem, é muito bacana. E assim, viajou só nós dois. Foi uma viagem que a gente se conectou mais, brincou mais. E assim, é muito engraçado, porque eu sou um cara que eu falo português, Brasil, né? Entendo muito do inglês, falo pouquíssimo. E o restante, zero. Então a gente foi pra Itália. A gente falava português, inglês, italiano e espanhol. Misturava tudo para conseguir se comunicar. Chegou em Madrid, a mesma coisa. O cara fala, espanhol é mais fácil de entender. Cara, é mentira. Os caras falam muito rápido, você não entende nada. Tiveram várias cenas hilárias, assim, várias. Eu filmei várias coisas. Eu postei várias coisas no Instagram, não sei se você me segue. Muitas histórias no Instagram, de resenha e tudo mais. Mas assim, da viagem, né? O que eu posso dizer pra vocês? A gente começou em Milão. Então, falar um pouco sobre a viagem pra vocês, né? A gente começou por Milão. Milão foi só o primeiro dia, foi só uma noite, na real, uma tarde barra noite. Então a gente foi comendo num local lá que chama Navigli. Muito bacana, comida muito boa também. Acertei o prato, pô, sensacional. Foi um macarrão ao mare, se eu não me engano, ou foi ao Nero, não lembro. Segundo dia, a gente já pegou um trem. Lá é muito bom, que funciona bem o trem, tá? Trem de cidade a outra, e é rápido. E, detalhe, Milão a gente andou de metrô. A Europa é muito de boa pra andar de metrô, tá? Dependendo da cidade ali, você vai andar de boa, vai economizar pra caramba, porque o Uber é caro. Pra vocês terem noção, metrô a gente gasta, sei lá, 2 euros, 3 euros por pessoa pra você conseguir se locomover em uma distância muito grande. Sendo que se fosse de Uber, você vai gastar 50, 60 euros. É absurdo assim. Mas enfim, segundo dia a gente foi pra Veneza. Veneza é uma cidade muito boa, não tenho o que falar, muito romântica, né? Como minha esposa falou. A gente conheceu alguns lugares, conheceu tudo que tinha pra conhecer. Acredito que foram 2 dias em Veneza, deu pra conhecer toda a cidade, porque Veneza ela é meio que dividida. Tem a área, vamos dizer assim, continental, ocidental, e a área continental. Que basicamente qual é a diferença? Tem a área que é turística, aquela área que você anda pelas gôndolas, que tem um monte de rio, né? Você não anda de carro, você anda de barco. Então, essa é a Veneza turística que a gente foi. E tem a outra Veneza que é a normal, né? Que tem carro, tem tudo. E lá a gente conseguiu conhecer tudo. E lá, velho, vou dizer pra vocês, eu comi a melhor carbonara da viagem. A melhor carbonara da minha vida foi lá, foi em Veneza. Não foi em Roma. Roma todo mundo fala que é o berço do carbonara, tal. Lá foi o segundo lugar, ficou muito perto do primeiro, mas o primeiro foi lá, sem sombra de dúvida. Eu até falei no Instagram, depois eu vejo pra mostrar aqui pra vocês o nome do local, que se vocês forem, vão lá, que vocês não vão se arrepender. A gente conheceu tudo, conheceu a Basílica, enfim, tudo que tinha pra conhecer. Passou 2 dias lá, terceiro dia a gente foi pra Florença. Florença foi a melhor cidade da viagem. Por que, Gabriel, a melhor cidade da viagem? Porque a Veneza, ela é muito pequenininha e assim, não tem tanta coisa pra você ver, tem coisa legal, mas enfim, Florença é mais legal ainda, tem muita coisa pra você ver. Lá, tipo assim, as ruas são grandes, mesmo com muito turista, como as ruas são muito largas, não parece que tá tão lotado. Tem coisas mais bacanas pra ver, tem as basílicas, tem vários museus, tem várias lojas assim, tem uma rua que é só de loja de luxo, tipo Rolex, Patek Philippe, umas joias lá uma loja lá de ouro, enfim. Mas é porque a cidade realmente é mais organizada, essa é a palavra, é mais organizada, tem mais locais pra você comer bacana, então, foi a cidade que a gente mais gostou, foi Florença. Depois a gente foi pra Roma.
Roma, velho, vou dizer a vocês, Roma parece que eu tava no carnaval de Olinda. É muita gente, é muita gente. É absurdo quanta gente tem em Roma, quanto turista. Como foi nosso roteiro de Roma? A gente foi primeiro dia, né? Quando a gente chegou, a gente deu uma volta rápida nos pontos turísticos, andou e anda pra caramba, Roma anda demais. Foi nos pontos turísticos e depois a gente foi pra Trastevere. Trastevere é um bairro que tem os melhores restaurantes, vamos dizer assim, os mais famosos e tal, que o pessoal mais fala. Então a gente foi pra lá, comeu o segundo melhor carbonara, que ele ficou quase em primeiro, bem próximo mesmo. Ficou assim, primeiro e segundo colado e o terceiro ficou muito distante, pra vocês terem noção. Então a gente foi lá, comeu, voltou pra casa. Qual a dica que eu dou pra vocês? Se vocês querem conhecer Roma, vocês têm que acordar cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã no máximo. 5 horas eu acho que é o melhor. Por quê? Roma tem muito turista. Então, se você vai no Panteão, se você vai na Panteão, sim, na Fontana de Trevi, se você vai na... Tem um... Eu me esqueci agora o nome do monumento que passa em Velozes e Furiosos, que eles passam quebrando tudo assim na frente da igreja, enfim. Vocês não conseguem tirar foto. Não dá pra tirar foto, não dá, porque é lotado de gente. Então, vocês têm que ir de 5 horas da manhã. Essa é a melhor dica da viagem, sem sombra de dúvida. Vai de 5 horas da manhã, tira foto, conhece os locais mais tranquilo. Pô, já era. Isso é o que tem que se fazer. Porque senão você não vai conseguir fazer nada. Outra dica que eu acabei pegando quase que no dia, né? Primeiro domingo do mês, primeiro domingo de cada mês, em Roma, todas as atrações são de graça. Então você vai entrar no museu, tudo é de graça. Então você não consegue fazer nada. Nesse domingo, se você for eventualmente para um domingo, aconselho você a ir para Trastevere. Você vai para lá, você, enfim, pode dar uma volta no Roma para conhecer no geral, mas vai para Trastevere. Esse seria o melhor roteiro. Porque você não vai fazer nada, você vai ficar a enfrentar filas quilométricas. No outro dia, o que foi que a gente fez, né? No outro dia a gente foi fazer um combo. Porque como a gente, num domingo, não dava pra gente fazer nada porque era tudo de graça, a gente acabou ficando na segunda pra conhecer o Coliseu e o Vaticano. O que é que eu posso dizer pra vocês? Do Coliseu, a gente pegou as duas visitas guiadas em português, porque é interessante você ter um guia pra você entender o que se passou, pra você ter um contexto. Porque às vezes você vai olhando e você não entende bem. Então, assim, sem sombra de dúvida, tem que ir com guia. E eu irei com guia em português, igual a gente fez. Só que tem um ponto. Roma é muito quente, a gente foi no verão, né? Roma é muito quente. E no Coliseu, a gente primeiro passa pelo Palatino e depois pelo Foro Romano, alguma coisa assim. É muito quente. Nosso passeio lá era de 10h30, ficou pra 11h30. Cara, tava muito quente. E eu percebi que a mulher foi acelerando, né? Nossa guia foi acelerando. Tanto por dois motivos. Primeiro, tava muito quente, então... Pô, às vezes você não tava tão quente, você não conseguia nem prestar atenção direito. E esses locais são descobertos, tá? E o segundo motivo é porque, como a gente compra pelo Get Your Guide, a gente compra direto pelo site oficial, tem um horário para você entrar. Então eles fazem uma mutreta de usar bot, de usar robô para comprar os ingressos e revender nesse Get Your Guide. Beleza que eles colocam um serviço de guia, mas isso acontece. Então quando a gente compra o ingresso no Get Your Guide a essas pessoas, e essas pessoas compram um ingresso de entrada no site oficial. Então eles, entre aspas, ficam com o nosso ingresso pra gente entrar lá nos locais que precisam. E o que aconteceu? A visita no Coliseu era de 1h15. 1h15. Só que como tava muito lento, muito quente, as pessoas estavam mais lentas, a guia viu que não ia dar tempo de chegar, então ela tinha que acelerar. Ela começou a falar muito rápido e correr pelos cantos pra gente conseguir entrar no Coliseu. Só que isso atrapalhou um pouco a gente, né, nossa experiência. Primeiro, a guia não era tão boa, essa do Coliseu. Segundo, tava muito quente. E terceiro, a gente tava com um tempo muito curto porque tinha que ir pro Vaticano. Porque eles atrasaram o passeio em 1 hora. Era 10h30, foi pra 11h30, eles não explicaram, enfim, aconteceu isso. Então a gente basicamente aproveitou o Coliseu 20 minutos. Chegou lá, olhou, conseguiu filmar rapidinho e teve que ir embora, sair correndo pra ir pro Vaticano. É muito importante entender que quando você compra esses passeios, se você não chegar na hora, você perdeu, porque sai todo o grupo e você não tem como ir, né? Mas vamos lá. Chegamos no Vaticano, o passeio era de 2 horas, 2h30. Chegamos a tempo, deu tudo certo. Tava quente, só que no Vaticano, só um pedaço do passeio, que é entre essas assim, sem cobertura, né? A céu aberto. Todo o restante é dentro. E cara, eu vou dizer a vocês, o lugar mais imponente, mais bonito que eu já vi na minha vida foi o Vaticano. Não o Vaticano enquanto país, né? Mas o quanto de coisa tem lá dentro, o quanto de história, o quão rico de história. E eu vou dizer pra vocês, sem sombra de dúvida, a Capela Sistina é sensacional, perfeita, é uma coisa que eu chego a me arrepio de falar, é coisa de louco. E o bom de você ter um guia, realmente, esse guia que foi pra gente no Vaticano, o cara era nota 1000. Era um cara que ele era italiano, ele falava diversas línguas, ele era historiador,
E assim, como ele era um cara que muito estudioso, ele entendia também da história do Brasil, então ele contextualizava muita coisa com o Brasil também. Então foi muito bacana. Mas voltando ao assunto, né? Capela Sistina é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Ele explicou os desenhos que Michelangelo desenhou todo em cima da igreja, do lado. Ele explicou tudo. Então você consegue entender. Cara, quando ele explicou a obra de arte que Michelangelo fez, você consegue entender e agora você, pô, realmente faz sentido toda essa pintura, esse desenho. Mas a coisa mais absurda para mim da viagem foi a Basílica de São Pedro. Você consegue entender o poder da igreja quando você vai na Basílica. É absurdo, assim. Eu tô dizendo de poder, assim, realmente de dinheiro, quanto a igreja é rica, quanto a igreja tinha poder antigamente, e até hoje ela tem, né? Mas como ela antigamente ela tinha tanto dinheiro e poder em mandar nas pessoas, né? Nos reis, nos presidentes, enfim, no que seja. É absurdo, assim, é uma coisa que você fica olhando, realmente você fica admirando. Quando você vê o sacrário, quando você vê o altar lá, bicho, as coisas não são em ouro maciço, são em mármore negro. Não só por essa questão, né? Mas pela obra de arte em si, que você fica olhando e você fica admirando. Você desce no subsolo, você vê vários catatumba que chama, vários túmulos, catatumbas de papas, de sacerdotes que morreram há muito tempo, de Pedro, se eu não me engano, o de Pedro também, né, que é discípulo de Jesus. Cara, é uma sensação absurda, é um negócio que você passaria vários dias ali só olhando, só admirando a beleza, o poder que tem aquele local. Enfim, a relevância que realmente você for católico, até se você não for católico, beleza? Até se você não for católico, você fica besta, você fica, enfim, realmente admirando. Terminou esse dia, a gente voltou para casa, comeu. Em Roma a gente também, como eu disse, comeu um carbonara legal, comeu em alguns locais legais. Mas, esqueci de dizer, em Florença tem um que ele chama de steak florentino, um bife florentino. Enfim, é uma carne que é um T-bone, que é delicioso. Na Trattoria Zazà, ou na Trattoria Mário, mas na Zazà foi onde a gente comeu. Não pode deixar de ir lá, é absurdamente bom. O que foi que a gente fez? A gente pediu o steak todo, né? O T-bone, e pediu um carbonara. Cara, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem que comer desse jeito. Mas voltando aqui, pra finalizar, a gente saiu de Roma e foi pra Madrid. Madrid a gente passou 2 dias. Madrid, eu não gostei muito da culinária. É muito diferente do que eles comem lá. Segundo ponto, tava muito quente. Terceiro ponto, não tem tanta coisa pra ver quanto tinha a Itália. Então você vem numa tocada que você tá aqui nesse nível, vendo as coisas e tal, conseguindo ver tudo, e você vem pra Madrid, você cai pra cá. Então, primeiro, você fica meio que, pô, não quero mais ver nada. Você também já tá meio cansado da viagem. Eu sou aquele cara que no 8º dia já tava muito bom de voltar pra casa. Então, acho que juntou todo esse mix, chegou lá em Madrid, aconteceu isso, né? Essa quebra de expectativa. E pra piorar, no 9º dia, eu peguei, não sei, alguma virose, eu tive diarreia, tive febre, tive dor de cabeça, enfim, tudo de ruim. E basicamente no 9º dia, do 8º pro 9º dia, eu tive isso, né? No 9º dia eu só vim sair da cama às 3 horas da tarde, que foi quando eu melhorei pra conseguir fazer outras coisas. Mas enfim, aconteceu isso, a gente encontrou um amigo nosso lá, ele levou a gente pra um restaurante muito bom. Isso foi bom, né? Isso foi uma parada bacana. Como ele era de lá, ele conhecia, ele conseguiu ajudar a gente. Então, por ele conseguir ajudar a gente conseguiu comer bem nesse dia, especificamente. E a gente acabou também tendo uma surpresa, entre aspas, uma surpresa, né? Tava certo pra gente voltar no dia 11 de 8 da noite, pra gente aproveitar o dia 11 também. Só que não deu, teve algum problema no avião, eles tiveram que antecipar a passagem pra 1 da tarde. Então, basicamente, a gente ficou 12 dias fora, do dia 31, quando a gente saiu da viagem, até o dia 11. Então, foi basicamente isso, foi uma viagem muito boa, aproveitei pra caramba, engordei pra caramba, mudou muito meus hábitos, eu tô voltando a gravar os vídeos pra não perder o ritmo. Eu já falei outras vezes, né, o quanto eu acredito no YouTube. O YouTube é uma rede que não é o futuro, no presente, a galera já usava muito, né, mas se conecta ainda mais com o YouTube. Então, vou voltar a gravar, não deixem de me acompanhar, se inscreve no canal e tamo junto.